De volta com o nosso Vida Melhor, a gente hoje começou o programa falando sobre intercâmbio. Intercâmbio é aquela experiência que normalmente os jovens fazem, vão para um outro país, moram numa casa de família, alguns fazem opção por morar numa escola, aprendem inglês, aprendem um pouco da cultura desse país estrangeiro e depois voltam para cá com uma bagagem mais recheada, né? Existe também a possibilidade do intercâmbio em outras idades, aliás, em qualquer idade. Você que é um adulto jovem, você pode fazer um intercâmbio. Você que já é mais maduro pode fazer intercâmbio. Você que está na terceira idade, você que se aposentou, pode e deve fazer intercâmbio. É uma experiência muito rica que vai te ajudar em vários aspectos, viu? Ó, eu não fiz de morar muito tempo assim, eu já passei um tempo, mas nunca fiz um intercâmbio. Sou louca para fazer, um dia eu ainda vou fazer. Deixa eu me aposentar que eu vou. Acho que eu vou lá para o Canadá, vou ficar lá em Vancouver. E aí a gente já entendeu um pouco que existe o intercâmbio cultural, o intercâmbio só para os estudantes. Existe também a possibilidade de um intercâmbio social, que depois eu vou mostrar para você. Mas como é que você faz para fazer o intercâmbio? Qual é o passo a passo? O que a gente precisa saber, precisa fazer? Tá. Tudo depende do programa, mas assim, o básico é ter o passaporte. Tem gente que não se dá conta desse detalhe importante. Então, assim, o primeiro passo é ter passaporte válido. Para ir para o Canadá tem que ter visto? Tem que ter visto. Então, para ter o visto, o que vai ser? Precisa, então, se matricular, se matricular numa escola e aí, com a matrícula, com a carta de aceitação da escola, se aplica para o visto. Depois que tem o visto, então, organiza passagem e passar... Tem que ser um visto de estudante? Depende. Para o Canadá, até 6 meses, se a pessoa for estudar inglês até 6 meses, não precisa, tá? Daí depois nós temos cursos de college, tem cursos de universidade. Esses vistos, sim, são, se for acima de 6 meses, precisa sim que seja um visto de estudante. Visto de estudante. É. O visto de estudante só vai conseguir se tiver a carta de aceitação da escola. Isso. Para um visto de turista, se a pessoa tiver a passagem, o lugar para ela ficar, ela pode tirar? Pode, mas a gente sempre aconselha, se ela tem a intenção de estudar, a gente aconselha que ela tenha a carta de aceitação também da escola e a matrícula, porque quando entrar no Canadá, eles vão pedir, né, vão perguntar, o que tu tá fazendo, o que tu vai fazer aqui? Aí se tu for dizer, bom, eu tô vindo estudar, e aí, tem carta de aceitação, tem matrícula, eles vão perguntar, né? Então precisa, quanto mais documentos tiver para apresentar na imigração, melhor. Tá. E as escolas, elas que fazem essa carta, mas isso tudo tem que ser intermediado por uma empresa de intercâmbio, né? Até porque pra gente seria meio complicado fazer isso sozinho, não é isso? Depende. Tem gente que não, que vai lá, se matricula direto com a escola. Mas, assim, eu como agente de intercâmbio, eu aconselho, obviamente, que faça por uma agência, porque a agência sabe o processo e a agência vai orientando e vai esclarecendo todo o processo, né? Então, agora, minha dúvida, se a pessoa vai sozinha e faz a matrícula numa escola, como é que ela vai ter uma casa para se hospedar? tem pessoas que não querem ter a casa, querem ir na cara e na coragem, ficar num hostel, num local que para os primeiros dias, para depois, então, procurar um apartamento para alugar, né? Por isso que tudo depende da pessoa. Se a pessoa é mais despojada, quer fazer uma coisa mais por ela vai fazer desse jeito, né? Agora, se a pessoa não conhece o processo, ela tem dúvidas, o ideal é fazer por agência, porque a agência vai orientar, né? Mas aí, o importante também é que a pessoa procure uma agência que seja séria e que realmente seja comprometida com o estudante, que foi o que eu falei antes, né? Verdade. Em relação à casa, essa casa é escolhida pela escola ou pela universidade ou pela agência de intercâmbio? Depende também, tá? Desculpa falar muito depende, mas é que tudo vai depender. Por exemplo, na minha agência, não, sou eu que escolho, eu que visito os homestays, eu que seleciono, né? Então, quando o estudante chega lá, ele sabe que eu tô coordenando. Tem agências que são agências que como elas estão no Brasil, elas não conseguem fazer isso. Então, é a escola que faz a colocação na homestay. Tá, e a escola faz colocação na homestay que também foi analisada, né? Não é uma homestay que ninguém viu, ou sim? Ou pode acontecer? Depende. Por isso,
a importância de procurar uma agência séria, uma agência comprometida, né? Para saber exatamente se a escola também faz essa busca criteriosa de homestay. Ó, minha opinião pessoal, essa coisa de empresa séria comprometida não significa necessariamente grife, viu? Não. Então é o meu recado com muito amor para você que está aí do outro lado. Às vezes a gente se engana porque vai numa empresa que ela é grande, ela é famosa, ela te dá um panfleto lindo, um material gráfico lindo, mas aí seu filho fica lá, Deus dará. Então, eu acho assim, uma empresa séria, é a gente mesmo que tem que pesquisar, ver se tem alguma reclamação, tentar ouvir de alguém que já fez por essa empresa, tentar colher o máximo de informação possível. Isso é seriedade. Toma cuidado, porque a gente está falando da nossa coisa mais preciosa, né? Que é o nosso filho, na verdade. Exato. Tá. Aí, bom, decidimos o estilo de intercâmbio, decidimos a agência, temos a carta, conseguimos o visto. E aí? Aí tem que organizar tudo para a viagem, né? Então, Tem que fazer a bagagem, tem que bagagem, arrumar a mala. Né? Isso é... Desculpa, mas às vezes me vêm as palavras em inglês. A Clarice estava aqui me explicando, eu travo porque eu penso em inglês e aí eu tenho que traduzir para o português, é o contrário. Né? Ela é brasileira, mas ela vive lá há muito tempo. Eu imagino que seja difícil mesmo. Então, a passagem aérea, eu estava com ela em inglês. Então, a passagem aérea é importante ver também. Se a pessoa, por exemplo, se ela for para o Canadá, né, e ela queira passar pelos Estados Unidos para ir para o Canadá, como fez a Carol, ela vai precisar de um visto americano também, né? Caso não, caso queira ir direto para Toronto, depois Vancouver ou outro lugar no Canadá, então só precisa do visto canadense. Perfeito. Né? Passagem e também depois, antes de viajar, precisa ainda organizar tudo. Nós, da Boreal Trip, nós temos um documento, que é um checklist, onde a gente vai ver com o aluno passo a passo, né, do que ele precisa levar. E aí, então, ele já vai organizar toda a documentação para poder apresentar na imigração. Tá. Se a pessoa vai fazer uma parte do high school, como é que faz depois para não perder esse tempo estudado lá? Vamos supor, ficou 6 meses lá, volta para cá. Ela vai perder esse primeiro ano, por exemplo, do ensino médio? Ou esse tempo que ela ficou lá vai valer para cá? Primeira coisa, ela vai precisar saber se o programa que ela for fazer de high school, ele vai poder ser validado aqui no Brasil. Porque tem uns que não podem? É importante saber perguntar. Se a escola tem é o quê? Um documento? Não, é que eles precisam ter as matérias básicas para depois, então, validar aqui no Brasil. Tá. Então, tem que ver se as escolas, elas têm aquelas matérias básicas que o MEC exige, né? Então, se o aluno fez todas as matérias básicas e outras, né, adicionais, mas se ele fez as matérias básicas, a escola vai dar um documento e ele vai validar no MEC. Tá, então ele chega aqui, aí é ele com o MEC. Ou é a agência de intercâmbio que faz isso? Não, isso daí já é high school, aluno e MEC, né? Perfeito. É possível também, né? Que aí você não perde esse tempo, ao contrário, já vai abater do tempo que você teria que estudar aqui. Em relação a valores, você falou da passagem aérea, então isso vai depender de quando você compra. E passagem aérea, assim, com mais antecedência, você compra passagens mais baratas, então é bom sempre ficar de olho e pesquisar. Também tem a possibilidade de você parcelar bastante, né? E aí tem a passagem aérea, tem o curso em si, Isso. que gira em torno de quanto? Para fazer um curso de 1 mês, por exemplo, de línguas, de inglês. Um curso de 1 mês em Vancouver, ele inicia em 2.000, 2.100, vai até 2.700, mas esse valor já está incluso, assim, o programa na escola, que daí é material didático, a matrícula e o tempo, as 4 semanas de estudo, né? Além disso, já está a colocação na homestay, o transfer de chegada, tudo bem, traslado. Traslado de chegada, de saída. E basicamente isso já está incluso no programa, né? Mas ele inicia em 2.000. Tá, 2000, e aí o aluno vai ter que levar um pouco. dinheiro para se manter. Não que ele tenha que comer fora sempre. A homestay dá alimentação, né? Café da manhã, almoço e jantar, não é isso? Através da Boreal Trip, da minha agência, a gente faz a colocação em homestay com 3 refeições. Tem agências que fazem com 2, com 1, tudo depende. Tudo vai depender da negociação que você fizer, exato. né? Aí o aluno, se ele quiser comer fora, conhecer um restaurante, é ele que vai pagar do bolso dele. Fora isso, que mais despesa o aluno teria? Em
Em Vancouver, especificamente, ele tem o Pode falar em inglês. monthly pass, que Tá, seria que é o passe mensal de ônibus. Passe mensal pro ônibus. Isso. Tá, porque ele vai sair da casa dele e vai de ônibus, de Skytrain, do que for, pra escola e depois voltar. Mas aí isso também é por conta do aluno. Na verdade, é importante você pensar e fazer uma conta com teu filho, estabelecer alguns valores, né? Para que ele não gaste muito, também não passe nenhum apuro, nenhuma necessidade. Se gastar muito, vai passar um apuro e depois vai ter que lidar com isso. Quando a Carol chegou aqui no Brasil, que me contou que um dia pegou um táxi, porque ficou com medo de pegar o Skytrain porque era tarde, e aí não tinha o dinheiro para pagar o táxi. Teve que ficar esperando uma amiga chegar. Enfim, são apuros que se conta pra gente na hora, a gente desmaia aqui, né? Mas depois que chega, tá tudo certo. E aí ela mesma fala, mãe, mas é tão seguro lá? E eu, como agente, estando lá, às vezes eu quase desmaio também, viu? Mas ela falava, a Clarissa não dorme enquanto eu não ligo para falar que eu cheguei, isso é chato. Mas é necessário, principalmente, né? quando o aluno é menor de idade, né? Dá tempo de eu chamar a matéria do intercâmbio social? Então a gente vai mostrar para você agora que também existe a possibilidade de você fazer o intercâmbio para se doar, para ajudar ao próximo. E também é uma experiência muito linda. Pode rodar. Destino para o seu intercâmbio pode ser mais abrangente do que você imagina. Além dos diversos países que existem no planeta, alguns deles permitem um intercâmbio social. Há muito tempo eu queria fazer um intercâmbio. Quando essa ideia surgiu na minha cabeça, eu já estava na faculdade. Inicialmente, minha vontade era estudar língua em outro país. E aí, quando eu fui questionar com meus pais, e eles me perguntaram que tipo de propósito e que tipo de experiência eu queria ter no meu intercâmbio. E aí foi quando eu recebi algumas coisas na faculdade sobre a ESEC, e eu vi que o intercâmbio social podia ser a melhor forma de eu realmente entrar em contato com a realidade de outro país e me agregar muito mais do que só aprender a falar uma língua diferente. E eu decidi fazer esse último intercâmbio que eu fiz para a Índia, depois de ter vivido experiências bem intensas de liderança, de gestão de equipes, porque eu queria viver algo ainda mais intenso, que fosse uma experiência difícil para mim e difícil para as pessoas com as quais eu ia conviver. O intercâmbio social é principalmente uma forma de amar ao próximo e descobrir que cada país apresenta suas características e próprias necessidades. Hoje, quando eu penso no meu intercâmbio, minhas principais expectativas são em relação às pessoas que eu vou conhecer e a realidade das pessoas que eu vou poder impactar e realmente fazer a diferença e realmente ficar marcada na vida daquelas pessoas. Eu vou fazer meu intercâmbio para a Venezuela, vou trabalhar numa ONG que trabalha com fortalecimento das cooperativas na Venezuela e eu vou trabalhar com a parte de relações públicas internacionais. Então, fazendo contato com outras organizações na América Latina que tenham o mesmo propósito e que possam estabelecer conexões. Eu era responsável por treinamentos e pelo marketing interno da empresa, então relacionamento com o cliente, coisas desse tipo. E aí foi um desafio bem grande, assim, porque eu trabalhava com pessoas de diferentes partes do mundo, onde a gente era responsável por treinar uma cultura que a gente não conhecia. Então, e aí nas horas vagas eu fazia bastante trabalho social em escolas, então trabalhava com crianças de baixa renda e coisas desse tipo. Existem empresas focadas no intercâmbio social, que ajudam no planejamento e na viagem em si. O mais interessante é que, através do intercâmbio social, o maior beneficiado é o próprio intercambista, que acaba enxergando o mundo de uma forma totalmente diferente. Essa experiência de intercâmbio vai mudar a maneira com que eu enxergo o mundo, a maneira com que eu me relaciono com o meu país e, principalmente, comigo mesmo, porque eu acredito que a experiência de intercâmbio traz muito autoconhecimento, porque é você com você mesmo e como você reage às coisas que vão acontecer. Eu acho que eu passei muitos anos da minha vida andando no 220, assim, em termos de faculdade, em termos de trabalho, e eu me deparar com aquela realidade fez com que eu me reconectasse com valores pessoais mesmo, assim. Então eu vejo que depois da minha experiência lá, eu consegui ter muito mais noção de
assim, do que eu realmente valorizo, do que eu vou realmente dar valor. Então eu vejo que a minha conexão comigo mesma, com as pessoas que eu gosto e tudo mais, ficou muito acentuada depois disso. Assim. O intercâmbio social, muito mais do que está na moda hoje, né? Que todo mundo, eu quero fazer um trabalho social, ele é um momento onde a gente tem muito forte para se descobrir, assim. Então eu acho que a gente consegue ter muito mais noção dos nossos próprios limites. Eu acho que a gente se testa muito de coisas que às vezes eu não sei que eu sou capaz de fazer. A gente tem muito medo, então eu acho que é um momento onde a gente consegue se deparar com desafios muito grandes, em que a gente vê que os nossos limites são outros, que a gente é muito mais forte do que a gente imagina e que a gente pode ajudar muito mais gente com o que a gente tem. Então, eu acho que é um momento muito bom e muito importante para a gente crescer individualmente como pessoa, assim, como indivíduo mesmo. Experiência rica, né? Nossa, demais. A gente estava conversando aqui sobre a importância dessa vivência, né, Clarissa? Você sente que os alunos, quando eles estão lá em contato com a cultura, eles já vão mudando lá mesmo? Eu percebo, assim, que quando eles, principalmente assim, quando eles voltam, é que daí eles percebem a diferença cultural mesmo, né? E aí eles me mostram, me falam, sempre me mandam, né, uma notícia. Nossa, Clarissa, agora que eu cheguei no Brasil é que eu percebo a diferença. Claro que lá se percebe, né? Mas é quando vem para a realidade é que daí eles realmente têm a noção, né, do quanto eles cresceram pessoalmente, profissionalmente, muitos, porque já são profissionais que estão lá estudando, né? Ai, que máximo. E olha, como a gente já falou aqui, sim, importante, sim um plus no currículo, é importante como vivência, vai mexer com a maturidade do seu filho, da sua filha. Agora, escolha bem, né? Escolha uma agência séria, escolha alguém que você possa confiar e com quem você possa contar. Isso é muito importante, porque existem casos também que são bem complicados, a gente não vai ficar aqui falando de coisas ruins. Eu quero sim que você seja alguém bem centrado para fazer a melhor escolha, tá? Por isso que eu trouxe alguém que eu confio bastante, é a Clarissa. A Clarissa, ela tá no site www.borealtrip.com, borealtrip.com. O WhatsApp dela, você pode falar tudo por WhatsApp, porque ela já tá indo embora no final do ano. Você vai passar o Natal aqui? Passa. Aí ela volta para Vancouver. É o mais, tá? Lá no celular você sabe, você coloca o mais 604 842 7470. Anota aí. Mais 604 842 7470, que é o telefone lá no Canadá. Mas o WhatsApp é gratuito. E 0800 892 2237. 0800 892 2237. Como tem o site borealtrip.com, tem o Facebook também da Boreal Trip, também você pode falar através do Facebook, que também fica fácil, né? E do site também. E do site também. E também a gente tem o e-mail, né? Que é o contato@borealtrip.com. Aí você troca e-mail e fica por dentro de tudo que você precisa para deixar os filhos voarem, alçarem voos altos, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi uma delícia te conhecer pessoalmente. Eu não conhecia a Clarissa só pelo FaceTime. Muito obrigada.